Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um episódio do Why Podcast e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Se você é profissional liberal ou você está pensando em se tornar um profissional liberal, em algum momento da sua vida você vai precisar fazer um financiamento de um imóvel, seja ele qual for. E para lhe ajudar e lhe preparar para isso, hoje a gente trouxe aqui para entrevistar a Sheva e ela vai estar fazendo melhor aqui para a gente, ela vai estar se apresentando. Sheva, pode se apresentar aí, fica à vontade. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder explanar um pouquinho da minha experiência para que eu possa ajudar e tirar a dúvida de vocês sobre financiamento habitacional. Você ter a sua casa própria, o seu terreno com construção, a sua reforma. Então, estou aqui muito feliz em poder estar com vocês. Massa. Sheva, me conta, hoje também, pessoal, a gente está aqui com o Dr. Jorge, para nos ajudar aí abordando sobre esse tema e ajudar e agregar cada vez mais. Sheva, eu já vou te pedir para contar para a gente o que você é de fato assim no mercado, como que você se porta como uma profissional capaz de ajudar, trazer essa ajuda ao profissional. Eu sou formada em Ciências Econômicas, eu tenho uma vasta experiência a nível de consultoria financeira. E o que é o meu trabalho? Não é só simplesmente fazer o financiamento habitacional, é mostrar para as pessoas quais as facilidades que a gente pode ter no caminho para que isso aconteça. Porque, às vezes, a pessoa está com alguma restrição. A gente fazer essa organização financeira para que esse sonho se realize. Então, faz uma diferença muito grande você ter essa preparação para que isso possa fluir no conteúdo, né, com o tempo, né, na verdade. E aí eu vou te dizer, David, que eu sou uma vítima positiva disso. Eu precisava me mudar, meus filhos estão crescendo e a gente precisava sair de um apartamento menor para um maior, praticamente o dobro de tamanho. E eu sou cliente da Caixa e lá eu procurei Sheva para ela me auxiliar nesse processo. E eu vou te dizer que eu nunca tive algo que fosse tão célere, tão resolutivo, quando eu tive com o auxílio dela, com essa orientação que ela me passou. Porque eu já tive outros financiamentos habitacionais e é sempre uma burocracia muito grande. Os documentos, como eu sou advogado, são de praxe, né? Os documentos de certidão de inteiro teor, entre outras. Mas, assim, a orientação dela fez diferença para startar e ser resolutivo, até porque eu tinha uma questão contratual muito complicada, porque foi estabelecido um prazo para aprovar esse financiamento. Se não fosse, eu pagaria uma multa dentro do contrato. E quando percebi que a coisa caminhava bem, mas bem até acima das minhas expectativas, eu resolvi assumir esse risco. E graças a Deus eu posso te dizer e dizer a vocês que com 30 dias meu financiamento foi completamente aprovado e pago, que é o mais importante. Porque quem vende quer receber, né? A gente sinaliza, paga o sinal, mas ele quer receber o financiamento e com o auxílio dela a gente conseguiu fazer todo esse processo em praticamente 30 dias. E eu acho que essa experiência que eu queria também trazer aqui para você que é profissional liberal. Ou eu sou advogado, mas para você que é médico, para você que é fisioterapeuta, para você que é empresário, para você que está começando, como o David falou, sobre a sua história, o que é que você quer construir de futuro. Então, eu acho que a nossa conversa aqui vai ser muito nesse sentido. O AI Podcast hoje traz Sheva para mostrar para você que as coisas não até parecem ser complicadas, mas quando você está com a pessoa certa, na sintonia certa, as coisas funcionam. Era de fato isso que eu ia falar, porque eu confesso que é a primeira vez que eu ouço alguém falar que um financiamento não teve tanta complicação, não teve tanta burocracia. Então, fala pra gente um pouco, que foi quase um merchan aqui da Sheva, sabe? Do seu trabalho, da sua consultoria. Porque normalmente o pessoal fala, não, eu fiz um financiamento, mas foi uma complicação, e liberou, e demorou mais tanto tempo. E é sempre uma burocracia. Só que o Jorge agora falou tão bem que o rapaz foi um financiamento Fez mesmo. a minha propaganda, não é verdade? Na verdade, envolve um sonho, né? E o que é que eu procuro fazer? Eu gosto que o cliente saia satisfeito do começo ao fim. Não adianta você não explicar, não dar para ele o conhecimento necessário que ele precisa ter para que isso seja bom para ele.
Então, do começo ao fim, eu dei essa assessoria. A gente tem disponibilidade de horário maior por ser um CCA, por ser um correspondente da Caixa, porque a gente trabalha no tempo da gente. Então, apareceu uma demanda que eu precise fazer, seja um sábado, um domingo, e eu posso agilizar isso, por que é que eu vou deixar para segunda-feira, gente? Então, tudo isso influencia no resultado final. Além do que, o Jorge também correu bastante. A documentação estando toda ok, isso é primordial para que o processo dê certo. Então, teve o meu lado, mas teve muito a parceria do Jorge, que o que eu pedia para ele de prontidão me entregava, passava um minuto, Cheva, vou resolver isso aqui, e resolvia. Então, existe essa junção de forças para que o processo dê todo certo. E, graças a Deus, foi muito feliz esse processo do Jorge. E eu vou te dizer, hoje, agora recentemente, a gente teve essa aprovação do financiamento habitacional. Eu saí de um apartamento e fui para outro. Mas eu já soube por Cheva, e aí ampliou meu horizonte, que pode ser para terreno, que pode ser para reforma de apartamento, de imóvel também. Então, eu não sabia disso. Confesso a você que eu não sabia que tinha também esse mercado. E aí, veja, é isso que eu acho que o profissional liberal tem que ser. Ele tem que pensar além. Então, eu trouxe para ela uma demanda de financiamento habitacional de um apartamento. Graças a Deus deu certo, com 80% de auxílio, eu digo de papai do céu, mas os 20% que faltava foi só dela. Praticamente eu não fiz nada. Mas ela já me trouxe outro produto, que eu não sabia que existia. Eu não sabia que eu podia reformar meu imóvel com uma linha de crédito da Caixa. Então, hoje, se eu tenho um escritório próprio, eu posso fazer um financiamento para fazer uma reforma. Se for uma reforma grande, algo muito... Vai tudo passar por uma análise, né? Que a gente precisa... Mas assim, é possível, né? É possível, sim. A gente precisa passar por uma análise, vai analisar o teu crédito, vai ver tua capacidade financeira, vai ver o teu... as tuas... Esqueci, minha gente, deu um branco. É normal isso. Não, a capacidade financeira e o poder de pagamento, né? Porque assim, não adianta eu te dar uma linha de crédito onde eu vou te aprovar mais do que você pode pagar. Então, isso é muito importante. A Caixa faz essa análise. Então, para depois você não ter um problema e não poder pagar aquele imóvel ser tomado de você. O banco vai perder duas vezes, né? Vai perder o cliente e vai perder o financiamento. A gente precisa fazer um serviço completo para que saia tudo bem, né? Do começo ao fim. Então, hoje, a senhora, agora, na verdade, hoje, a senhora poderia introduzir nessa consultoria e nesse processo de financiamento, para que eu poderia pegar? Porque o Jorge já introduziu aqui, que é para terreno, só que ele falou extremamente rápido. A senhora poderia falar, não, você pode ser terreno para fazer isso. Com certeza. Entendeu? Você tem, se As você opções. já tem o terreno, você pode construir. Se você não tem o terreno, você pode adquirir o terreno e construir. Certo? As duas partes. Você tem a reforma que você pode fazer. Você tem o crédito real fácil. Digamos que você está endividado no mercado. Você tem um imóvel que você pode usar como garantia. É mais uma linha de crédito super interessante. Então, assim, dependendo da situação, a gente faz uma análise e encaminha o cliente para o produto que vá atendê-lo na situação. Atender o objetivo dele, né? Uhum. Aqui, Cheva, o nome do nosso podcast é o iPodcast. Ou seja, qual é o propósito? Aí eu queria agora, até uma curiosidade minha mesmo, saber como é que você chegou nessa área de crédito, de análise, de consultoria. Qual é a tua história? Qual é o teu propósito nisso tudo? Eu iniciei cedo, minha carreira profissional foi iniciada cedo, que eu sempre gostei de poder comprar o que eu quero. Né? Então, o que é que acontece? Você tem que trabalhar, você tem que investir. E eu entrei em banco muito cedo. Eu comecei como correspondente em uma instituição, fui contratada para seguir a carreira bancária. E aí fui convidada por várias instituições. Eu fui do Sudameris, que virou Real, que virou Santander. Aí eu fui convidada, todos os convites, graças a Deus. Fui convidada para ir para o Safra. E do Safra eu saí. Porque o que é que eu tinha? Eu tinha uma carteira maravilhosa de clientes. E o que é que eu precisava? De um banco forte por trás de mim, que me desse taxa, que me desse bons produtos, que me desse agilidade no processo. E aí eu entrei para a Caixa Econômica. Hoje eu tenho 10 anos já trabalhando. Graças a Deus, uma carreira bem construída
porque eu acho que a única coisa que você tem é seu nome e você precisa preservar isso, né? E aí, o que é que vem crescendo? Um cliente satisfeito me indica outra pessoa e eu procuro também dar o melhor atendimento para quem vier, independente de nível, de classe social, a gente tem que dar sempre o melhor de si, né? Nessa história, eu estava um sábado, eu fui para Gravatar e aí esperando, né, o processo tal de financiamento. Quando eu olhei no meu celular, que eu tenho meus e-mails, né, cadastrados, eu digo, eu não acredito não, então me respondia de sábado aqui. Sábado me pedindo, Jorge, só está faltando esse documento aqui e tal. Eu digo, não, ninguém trabalha. Então, veja a quebra de paradigma que existia em mim. Diferencial, né? Um diferencial. Eu digo, caramba, não estão esperando a segunda-feira, a terça, o que seja. E assim, essa comunicação, a gente sabe que tudo mudou, né? As coisas são muito mais aceleradas em tudo que a gente vive, em informação. Hoje é WhatsApp, trocando arquivo em WhatsApp, o que seja. Mas veja, eu recebi e-mail no sábado, cara. Isso aí já quebrou um paradigma meu absurdo com relação à burocracia, né? E aí eu digo, não, se ela teve o compromisso de me mandar e me cobrar um documento dia de sábado, eu vou responder no sábado. E aí eu providenciei o documento e mandei de volta. Mas só nisso, assim, eu digo, eu já sei que vai dar certo. É porque você sente a vontade de dar certo de ambas as partes, né? Não é só de um lado. Porque normalmente você vai pedir... Eu falo normalmente que eu já ouvi muitas pessoas falar, parece que você está pedindo muito favor, né? Ao banco. Aí você fica correndo atrás e vai lá. Só que pelo que eu estou vendo aqui, eu já estou começando a virar fã de financiamento. De tão bem que tá falando aí da consultoria. E eu, Sheva, eu queria fazer uma pergunta comprometedora pra gente conversar aqui e dar uma interagida, tá? Eu tenho esse mesmo desejo. Tu falou uma coisa interessante aí quando o Jorge perguntou o porquê. Começou muito nova e porque tinha o desejo de comprar tudo que queria. E o meu desejo sempre foi por liberdade financeira. Inclusive eu estava conversando esses dias e eu estava dizendo o seguinte, cara, desde quando eu era muito novo, eu sou novo, mas desde quando eu era muito novo, desde criança, eu sempre tive sonhos. E até hoje, os meus sonhos, eles permanecem o mesmo. Eles não mudaram. E eu estou trabalhando em prol deles. E é o mesmo sonho. Eu sonhava em ter liberdade financeira, desde muito pequeno. Eu lembro quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser dono de empresa. Porque na minha mente, quando eu era pequeno, quem era dono de um supermercado, quem era dono de qualquer outra empresa que fosse, ele tinha dinheiro e ele tinha liberdade financeira. Então, eu sempre cresci nessa linha de raciocínio e daí eu fui para a área financeira, eu me dei mal nas finanças e fui para a área financeira porque eu queria entender como é que alguém conseguiria sair das dívidas. Porque eu me afoguei nas dívidas, até contei já essa história aqui em outros podcasts. E daí, o me afogar nas dívidas me fez parar e estudar, fiz uma faculdade na área, venho me especializando na área. Eu gosto muito dessa área e o meu foco é sempre em investimentos. Eu gosto de consultoria pessoal, financeira pessoal, para organização financeira e investimentos. E tem uma coisa que existe nesse meio de investimentos e a gente que estuda, que é o seguinte. Quando alguém vem me perguntar, ou até em consultoria que eu já prestei, eu falei o seguinte, a pessoa me pergunta, é bom eu financiar ou é melhor eu morar de aluguel? E eu percebo que, assim, inúmeras vezes eu recebo essas mensagens no Instagram, até amigos. Na verdade, todos os meus amigos, eles me perguntam isso. E eu arrumei uma fórmula de responder e eu quero saber qual é a sua posição em relação a isso. A minha forma de responder é o seguinte, cara, eu não posso interferir nisso na tua vida, porque eu acredito que comprar um imóvel, tá? Eu falo nisso porque até o profissional liberal, ele não precisa necessariamente só financiar para a empresa dele, mas assim, para usufruir uma casa para ele. Então, eu sempre respondo o seguinte, eu não posso interferir porque eu acredito que é um objetivo pessoal seu. Então, é coisa de sonho, isso mexe com sonho. Então, se você tem condições de financiar, cara, financia. Mas se a gente for para os números, eu acredito que é melhor morar de aluguel e aí eu mostro toda a alternativa. Só que eu não gosto de interferir. E daí, como que você é da área? Eu acho que é quase um sonho meu aqui. Eu tô perguntando para uma pessoa que é da área. No momento certo, na hora certa. Então, se você que é da área, meio que você tá na outra ponta do que eu defendo, tá? Porque eu hoje, eu moraria de aluguel. E eu queria saber qual que seria a sua posição. É um pouco comprometedora a pergunta. Realmente assim, é muito particular, né? E vamos lá. Aí você moraria de aluguel, aí você iria constituir família, né? E aí você continuaria pagando um aluguel tua vida toda. Mas e eu moraria se acontece qualquer coisa com você e tu tem teu filho, né? Aí tu vai deixar o quê para ele? Tu sabe que se tu morrer no financiamento habitacional, teu imóvel tá quitado?
e fica de herança para o teu filho. Então, tu sabe que teu filho vai ter onde morar. Não é verdade? É verdade. Então, assim, depende do que eu estou vivendo e da minha necessidade. Não é verdade? E depende do como também, porque eu moraria de aluguel, mas eu construiria um patrimônio, entendeu? Fazendo uma carteira de investimentos, que essa carteira de investimento posteriormente iria para minha família. Porque no caso de morrer, entendeu? É essa questão que eu digo. Tem bem particular, mas é algo que é super positivo. E também é uma cultura, né? A gente, desde Exato. criança, acredito que a gente foi educado por pais que ter uma casa era uma Ter uma conquista, casa, né? Isso. E a primeira conquista mais importante da sua vida Era a é casa. ter uma É a casa. casa. Né? Trabalhar para ter uma casa, ter uma né? casa. Então é uma cultura muito grande. E depois você, além da sua casa, você conquista uma casa na praia, uma casa de campo. Aí você vai construir do jeito que você quer. Então, realmente... É algo muito pessoal. É muito pessoal. Exatamente isso. E eu estou aqui para realizar sonhos. Já realizou? Foi uma boa resposta. Eu esperaria assim mais contradições, mas de fato a gente joga tudo para a pessoa, é pessoalmente. Exato. Em relação às taxas, ao tempo de pagamento, qual indexador vai usar? Possa ser que o que eu use para você não seja bom para você. É relativo, né? Depende É muito do perfil. relativo isso. Então, por isso que eu preciso conhecer um pouco da sua história, ver o que você realmente precisa, qual o tempo que tu está pretendendo pagar. Porque você pode usar o tempo maior, que é do financiamento, que são 35 anos. Lógico, é calculado de acordo com a idade da pessoa, tudo isso. Mas, Sheva, eu estou para vender um imóvel e daqui a 3 anos eu vou pagar isso aí. Então, vale a pena eu ir para um indexador que o risco é um pouco maior? Tu entendeu? Então, eu não posso dizer para a pessoa o que eu acho que é bom para ela. Ela tem que entender do processo e escolher, ela né? ver o que é bom para ela. Né? Resumindo, é isso. É uma coisa que eu também me preocupei. Quando eu fui fazer financiamento, eu queria saber quem era a seguradora, porque existem várias, né? Quando você faz financiamento, não existe uma só, junto à Caixa. E aí eu fui avaliar e avalizar qual era a melhor, porque Deus o livre, a gente é profissional liberal. Né? Então, a gente vive do nosso trabalho. O resultado do final do mês é de acordo com o nosso trabalho. Meritocrata, né? Exatamente, é meritocracia de verdade. Né? Então, até nisso, eu parei para analisar. Porque, óbvio, cada seguradora tem um preço. Isso é colocado também dentro do financiamento. Mas qual é a que vai me dar garantia de que se eu fechar os olhos amanhã, está garantido os meus filhos, estão garantidos? Então, isso eu também quis avaliar. E aí, o que você falou, tem coisas na vida que não tem preço, tem valor, sabe? É verdade. Dentro da minha construção, e que eu gosto muito dessa área também de investimentos, como profissional liberal, como advogado que sou, eu sempre digo à minha esposa o seguinte: a gente precisa passar valores para os nossos filhos e não patrimônio. Patrimônio, ele vem e ele vai, mas valores, eles ficam. Eu até escutei de um psicólogo da nossa igreja dizendo que existem valores que a gente coloca nos nossos filhos que é difícil mudar depois. E esses valores, se a gente entronizar na cabeça deles até os 5 anos de idade, vai ser muito difícil, por mais que o mundo mude, como vem mudando, isso sair de dentro deles. E aí eu digo, caramba, já estou atrasado com porque tenho 8. O que eu fiz, mas estou insistindo nisso. E com a de 5, que eu ainda estou no limite, a gente cada vez mais vem conversando com ela e entronizando valores de vida, sabe? Eu escutei uma frase muito interessante de Abraham Lincoln. Eu estava lendo um livro e ele diz o seguinte: se você me desse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o facão ou afiando o machado. Então, a gente primeiro tem que se preparar. Se preparar é mais importante do que o resultado. Porque se o resultado não alcançar nas últimas 2 horas, eu vou poder cortar 4. E se eu fizer em 1 hora, eu ainda tenho 1 hora para cortar outra árvore. Entende? Então, é dentro dessa construção e planejamento pessoal que a gente gera resultado. E, para mim, isso é a diferença. A advocacia, para mim, ela só é assertiva quando o advogado pensa no amanhã, não somente no hoje. É muito bom andar com carro tal, fazer isso, fazer aquilo. É bom, todo mundo gosta. Mas e o amanhã, como é que fica? Ainda mais se você é pai, se você é mãe, né? Como é que vai ficar a tua história? Como é que vai ficar a vida daqueles que dependem do seu trabalho? Então, é dentro dessa conjuntura que, quando a gente decidiu adquirir esse imóvel, eu deixei um pouco de lado a razão. Eu fui mais para a emoção e dizer, nesse imóvel aqui, meus filhos vão ter condições
de ter uma estrutura para eles. Porque o mundo é muito difícil. Velho, na minha época, 10 anos atrás, não, 10 não, vou aumentar, 20 anos atrás, eu jogava bola na rua. A gente brincava de se esconder, a gente subia em árvore, jogava queimado. Tem condição de fazer mais isso hoje? Não tem. Não tem, cara. Andava então, de hoje, bicicleta andava na de lama. bicicleta na rua. Não, e você falando aí essa frase do Abraham Lincoln, pra gente da geração Z, a gente acho que passaria 5 horas cortando. Porque a gente quer um negócio pra amanhã. A gente estuda hoje e espera amanhã. Então a gente tá na faculdade, tem 4 anos, mas a gente já tá ansioso pra terminar a faculdade. Aí termina a faculdade, a gente tá ansioso pra uma pós. E termina a pós, a gente tá ansioso pra um trabalho. Então a gente é uma geração muito acelerada que a gente precisa dar um tempo, parar, entender as coisas, estudar e começar a pensar desse modo aí. E conhecimento, quando ele vem, ele fica. Toda essa experiência que Sheva tem nessa área de linha habitacional fica. Pra onde ela for, ela leva com ela. Né? É um patrimônio que ele é incalculável, intangível. E é importante também dizer que a senhora fez uma linha do tempo, assim, eu comecei em tal banco, depois eu fui convidado para outro banco, e eu tenho uma carteira muito boa, e eu saí e virei correspondente da Caixa. Isso é importante, porque é um processo, só passou por um processo até chegar a esses 10 anos que a senhora está fazendo a mesma coisa aí, de modo diferente, claro, com diferencial, mas teve um processo até chegar nisso aí. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu sei que existem jovens assim. A gente da geração Z é extremamente assim, ansioso. Então, fala pra gente aqui. Só acrescenta mais nessa nossa filosofia que a gente tá tendo aqui em relação a processo. Porque como que foi esse seu processo? Você sempre esperava, não, eu quero mais. Eu tô aqui mas eu quero mais. Ou não, eu tô confortável aqui. E do nada chegava um convite. Então, eu sempre queria mais, sempre tava buscando. Eu nunca me acomodei. Eu acho muito pequeno você se acomodar, né, com as coisas, com as situações. Então, quanto mais eu fazia e que eu ia me desenvolvendo, mais eu queria fazer. Né? Então, nos meus, digamos, estágios entre os bancos que eu passei, eu sempre agreguei muita coisa. Eu sempre estive nos primeiros lugares, nas vendas. A competição, ela é muito viva dentro de mim. Então, isso faz diferença. Ou você não se acomodar, você não se aceitar só aquilo para você. Você pode muito mais. Lógico que abraçar o mundo, não dá para abraçar o mundo, não. Mas dá para fazer devagar, né? Abraça o pé para a perna. Dá para fazer muita coisa. E exatamente isso, você trabalhar com honestidade, certo? Você trabalhar com empatia, você vê o lado do outro, não é só o seu. Então, eu trago meus clientes e hoje eles são meus amigos. Eu tenho um cliente que eu tenho de caixa aproximadamente uns 10 anos, mas eu tenho minha carteira antiga, que os meus clientes me seguem até hoje. Então, se eu digo para ele, isso aqui é melhor para você, ele não duvida da minha palavra. Ele não duvida do que eu estou falando. Porque eu não estou vendo só o lado Sheva, estou vendo só o lado banco, eu estou vendo um todo. E esse todo, que eu faço há muitos anos, me indica outro cliente. Sheva, eu quero te dar um presente. Não, meu bem, manda um clientinho para mim, manda um amigo teu para mim, me ajuda, me indica alguém. Gente, isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer pessoa. É uma validação a mais no seu trabalho, né? Exatamente. Então, tem gente que não me conhece, mas já ouviu falar meu nome. Pelo menos isso. Eu já estou virando fã aqui, só do Jorge falar. Pelo menos isso, já ouviu falar meu nome. Por ser um nome diferente, é um nome que marca, né? Então, assim, daqui de Recife, eu atendo o pessoal do interior do estado todinho de Pernambuco. Me ligou, liga de Garanhuns, liga de Caruaru. Sheva, tu faz? Eu fiz já financiamento de Brasília, porque o cliente era meu cliente aqui. Entendeu? Lógico, tem um trabalho maior, tem toda uma demanda, mas você consegue atender bem, independente de onde a pessoa está. Porque tudo tu tem na mão, tem WhatsApp, tem computador. Fica todo mundo perto, né? Exatamente. Então, assim, é bem legal e eu fico muito feliz quando o cliente diz para mim que ficou satisfeito, que manda uma mensagem que eu possa postar no meu Instagram, que eu posto as mensagens positivas. O Jorge mandou uma mensagem linda para mim, entendeu? Então, é muito legal isso. Jorge tem esse lado fofo, né? E o engraçado é que quando tudo resultou assim, quando a gente assinou o contrato da Caixa, foi o dia do advogado, foi dia 11 de agosto. Então, Deus tem os planos dele. Eu sempre digo assim, eu coloco ele na frente, eu vou seguindo e eu só não quero atrapalhar os planos que ele tem na minha vida e da minha família. E por 2 vezes, nesses 15 anos como advogado, ele me deu 2 presentes exatamente no dia do advogado.
Porque o meu propósito nunca foi ser servidor público, nunca foi ser magistrado, nunca foi ser promotor. Eu queria ser advogado, sabe? E quando eu olho esse tempo, eu olho para Papai do Céu e digo, Senhor, como Tu foi bom comigo. Quantas vezes meu plano era chegar no 7 e o Senhor me deu 12, me deu 13, né? Com muito pé no chão, como o Sheva falou, sem querer colocar os pés pelas mãos, mas tendo um sonho, sabe? Eu confesso que, e aí eu vou abrir para vocês uma coisa que eu só abri para algumas pessoas muito próximas minhas, que desse apartamento, porque era um sonho muito acima do que eu estimava, eu passei 4 dias, eu gosto de correr, das minhas corridinhas, e eu passei 4 dias correndo na rua dele, só olhando para ele e agradecendo a Deus. Toda noite eu saía de casa e saía correndo e passava por ele e digo, Senhor, não é possível que o Senhor me dê um apartamento desse, sabe? E não é um apartamento, não é um material, sabe, David e Sheva? É o sonho. É o sonho. É o valor. É o sonho. Sabe? É a conquista de trazer o que é melhor para os meus filhos. Então, eu ia, olhava, aí voltava, olhava. Aí no outro dia eu fazia a mesma coisa. Passei 4 dias fazendo isso e agradecendo a ele pelo presente. Porque a gente tem saúde, a gente tem preparo, a gente tem uma história para contar. E é isso que vai ficar. Vai ficar isso para mim, para você que está em casa. Você tem a sua história, né? Eu tenho a minha, David e Sheva, cada um tem a sua história. Mas é a história que faz você ser mais capaz ou menos capaz. E cada vez que a vida lhe colocar uma pressão que você acha que não vai suportar, você tem que dar um jeito de virar esse jogo e transformar o teu desafio em conquista, em troféu. Porque tudo que a gente alcança com esforço, a gente dá valor. Tudo que chega de graça. E a gente sabe que algumas vezes chega algumas facilidades pra gente, parece que a coisa passou e você nem lembra mais, nem faz parte mais da sua história. Perde a importância. Perde a importância, Eu costumo perde dizer o que gosto. tudo que é de graça e fácil não me atrai. Sabe quando você tá no shopping? Um dia desse eu tava no shopping e compra, eu lembro, tinha um banner assim, tinha um lugar que eles reservaram, um shopping da Caruna. Aí tinha uma fila enorme, eu danou-se, que fila grande é essa? Aí daí eu andando mais pra frente e tinha um banner bem grandão no meio do shopping. Não sei nem se o nome é banner mesmo. Bem grandão no meio do shopping. Aí tinha dizendo assim, compras acima de R$500, você ganharia um fone Bluetooth. A fila é pra ganhar o fone Bluetooth. Aí, tinha inúmeras pessoas na fila, muita gente. Só que no dia, eu tava com a minha família, a gente tinha feito uma compra de mais que R$1.000, eu acho. E a gente tava com várias notas fiscais que dava, só uma dava mais que 500. Então, poderia voltar a comprar pegar até uns 2 fones. Só que aí o que é de graça, eu comecei a falar essa frase, o que é de graça não me atrai, não. E a gente foi tudo para casa. Pensa comigo, se eu posso comprar R$500, eu não posso comprar um fone que é R$20, um fone pirata, entendeu? Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai tanto para o que é de graça que a gente pega algo sem qualidade. A gente vai tanto para uma coisa que é fácil. Eu vejo muito isso, sabe? Eu não sei o que é que eu tenho no meu Instagram que aparece anúncio para mim de financiamento fácil. Não muito de casa, mas muito de carro. Você que está negativado, tem o nome sujo, o nome da sua família, todo está sujo, arraste para cima que você vai ter um financiamento comigo, uma carta de crédito, sei o quê. Então, às vezes eu arrasto de curiosidade para saber para onde o cara vai me mandar. Então, é um negócio fácil, só que se a gente for, eu nunca fui, mas se a gente for e fecha isso, provavelmente a gente tem algum problema, porque está muito fácil. Entendeu? Eu tenho esse olhar, o que é eu sempre digo, o que é fácil e o que é de graça acaba não me atraindo, porque não é algo bom. Se fosse um fone Bluetooth da Apple, não iam estar dando com a compra de R$500, entendeu? E qual é o melhor? É o da Apple. Então, se a gente vai de graça, a gente não pega com uma boa qualidade, entendeu? Falando nessa questão de negativado, Sheva, se um cliente chega para você e diz, olha, eu estou com o nome negativado, mas eu tenho um sonho de comprar uma casa para mim. Qual é o primeiro passo? A gente analisar limpar o nome, quais são os problemas, né? E mediante as possibilidades, porque também não adianta você vir ter uma dívida muito grande, não tem capacidade financeira nenhuma, está todo enrolado, né? A pessoa tem que saber organizar a sua vida financeira. Então, qual é o primeiro passo? É a gente tentar organizar, pagar as dívidas todas que estão aí, criar uma conta, ter essa movimentação bancária, entendeu? Que o banco possa ver isso ajuda bastante, né?
Limpou o nome, tem movimentação bancária, está com sua renda, não tem um endividamento alto no mercado. Porque não adianta você viver topado de cartão, devendo, porque isso atrapalha. Vai contar, né? Isso atrapalha também. Então, assim, é organizar. Tu está gastando muito no cartão. Recebe 10 mil, mas gasta 10 mil, né? Exato. Vamos diminuir o gasto do cartão, porque isso impacta na liberação do teu crédito. Porque o banco não vai liberar algo que ultrapasse a sua capacidade de pagamento, né? Então, assim, vamos diminuir gasto, vamos diminuir isso aqui, vamos pagar uma conta de luz, água. Se for só isso, ótimo, isso é rapidinho. Mas tem pessoas que têm um problema bem maior, né? Então, é a gente ver dentro da capacidade daquela pessoa. E outra coisa importante, você vai financiar um imóvel, você não é casado, digamos assim. Pode entrar outra pessoa com você? Pode, gente. Pode ser um amigo, pode ser um parente. Eu pensava que era só casado. Também não, só casado. ou tipo, é minha noiva, vai casar comigo? Não. Agora sim, vamos lá. Você vai botar seu pai. O tempo de vocês de financiamento vai ser menor, né? Então, vale a pena eu botar meu pai? Tudo isso eu analiso. Mas é menor justamente pelo fato da idade? Da idade, porque tem um prazo máximo, um limitador, né? Que tem que acabar o financiamento com 80 anos. E se seu pai já tem 77... ele adianta entrar? Não, né? Então, outras pessoas podem compor renda? Podem. Cada um vai ter o seu percentual lá de pagamento de acordo com a renda que recebe. Agora, você tem que saber que aquele imóvel não é só seu, né? Está verdade. com outras pessoas. Mas isso pode? Pode. E pode ser mais que uma? Pode. Eu pergunto isso porque, por exemplo, de um profissional liberal, como você citou, um médico. Ele quer abrir um consultório. Ele quer financiar um lugar para fazer um consultório, uma clínica, eu não sei como é que funciona essa área aí. E daí ele se junta com um pessoal. Eu fiz um agora com 4 pessoas. É quase um financiamento coletivo, né? Exato. Mas assim, nada, é o que eu digo, nada nunca é não ou sim. Tudo a gente pode talvez, tentar. Né? Vamos ver. Exatamente. Então, esse meu lado de nunca aceitar só um não é que me faz buscar outras coisas e que eu veja possibilidades. Se eu disser para você, olha, vê só, eu realmente não tenho o que fazer por você, porque eu não posso. O negócio tá ruim. Não o negócio tá ruim pra pessoa. Aqui tá, sim. Pra pessoa. Exato. Para escutar esse não aí é um não bem pesado, eu viu? não posso fazer algo por você, realmente eu não posso. Mas se eu puder, eu tiver uma chancezinha, eu vou lutar para resolver aquela tua situação. Agora, tem coisas que não dependem só de mim, né? Exatamente. E aí a gente vai no prazo que vai dando. E eu acho interessante também a pessoa ter um reconhecimento, né? Porque, por exemplo, se eu estou muito negativado, tem um nível de endividamento lá em cima, eu estou pensando em financiar um imóvel, onde é que está a minha mente, né? Eu estou querendo me afogar mais ainda. Ao invés de eu parar, vou ver se eu sou um profissional liberal, como a gente está falando, voltado mais a profissional liberal, vamos ver se eu consigo escalonar mais meu serviço, meu trabalho, faturar mais, para daí eu me organizar e daí melhorar o meu crédito. E que eu meter uma casa, um financiamento de um imóvel no meio, eu vou me afogar mais ainda, eu vou aprender mais. Ô, Cheva, e pra gente que é profissional liberal, o que é que você, como correspondente bancária, o que é que o banco ele avalia para saber o seu nível de renda? Porque às vezes qual procedimento, né? Porque às vezes, como profissional liberal, não vou me colocar nessa situação porque eu tenho rendas fixas, vamos dizer assim. É muito variável, mas né? aquele que tem renda variável, aquele que fatura, mas que tem uma renda de um cliente, ou que prestou um serviço e ganhou X e só teve movimentação na conta, o que é que o banco avalia? O mais importante de tudo é a declaração do imposto de renda. Certo? Esse é primordial. Porque ela é anual, né? Se ele declarou é porque no ano ele teve uma redução. Exatamente. Então, assim, você precisa saber, eu quero comprar um imóvel. Então, precisa fazer uma declaração de imposto de renda que seja compatível com o seu desejo. E movimentação bancária? Pode. Movimentação em conta corrente dos últimos 6 meses. A gente pode levar também em consideração isso aí. É avaliado também pelo banco. Mas, como eu disse, tudo vai de acordo com a capacidade, com o seu endividamento, mas tudo isso pode ser usado. Eu li, eu quero só confirmar com você, eu li a respeito disso que eu vou falar agora. Em termos de financiamento, essas coisas assim, da análise bancária do banco, análise do banco, ele não conseguia, por exemplo, se eu hoje eu tenho um faturamento, eu faço a declaração de imposto de renda, eu tenho um faturamento grande, só que toda essa minha movimentação está no banco digital. Então, por exemplo, no Banco Inter, eu li que o banco, eu não conseguiria, e até outra pessoa me falou e tal,
que eu não conseguiria meio que mensurar qual que seria a minha linha de crédito, porque esse meu dinheiro ele só roda dentro de um banco digital. Aí me recomendaram até, eu tô falando isso também porque uma amiga ela tentou pegar há uns dias atrás, pegar um crédito de financiamento para um negócio dela, só que todo o dinheiro da empresa dela estava indo para uma conta no banco digital. Foi até um banco Inter, mas pode falar. Estava todo indo para esse banco digital. Aí o gerente da conta dela, do Santander, estava indo migalhas assim para o Santander. Aí ele falou que era para ela mudar e colocar a maquineta dela, a renda da empresa dela para esse banco. Existe esse parâmetro? É meio que não consegue entrar ou é porque, de fato, os bancos digitais não são bancos, são fintechs? Deve ser por isso, Não, né? na verdade, assim, vou ser bem sincera com você, que eu nunca vi que não pode aprovar ou qualquer coisa assim, porque eu já recebi extrato de pessoas de bancos digitais para a gente compor renda, tá? O banco, ele quer trazer o crédito, quer trazer os pagamentos, a fatura para ele. Quando você está dentro da instituição e a pessoa usa a instituição como banco principal, você consegue analisar melhor. Melhor, né? Porque você vê toda a movimentação, vê tudo então, isso. provavelmente tem algo a mais, né? Que ele não poderia... Exatamente. Por quê? Você tendo relacionamento com o banco, isso é melhor, certo? A Caixa, ela oferece uma taxa para quem tem relacionamento, porque ele quer fidelizar o cliente. Entendi. Entendeu? Eu já conseguia entender captar a mensagem, né? Mas é mais ou menos por aí. Você traz o teu salário, você movimenta a tua conta, tudo isso facilita. Eu preciso ser amigo do banco e ele precisa ver meu dinheiro, né? Exato. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas não quer dizer porque você tem uma outra conta e aí você vai fazer um financiamento comigo, eu posso abrir tua conta ali na hora. Eu posso criar o relacionamento. Não precisa que você tenha anos e anos movimentando para isso. Então quer dizer que você pode criar esse relacionamento a partir do momento que você quer adquirir aquele crédito. Sim, interessante. Isso é bom. Né? Facilita. Isso é interessante. Facilita. Pegando Facilita. esse guincho aí, fala pra gente qual que seria o procedimento desde o início até de como funciona o a financiamento. carta do crédito, até o crédito. Vamos lá. A gente, como correspondente, né, a gente recebe toda a documentação que a gente encaminha por e-mail, que por mais que tenha o WhatsApp, essas coisas todas, eu prefiro que venha tudo por e-mail para não misturar as pessoas e organizar. E eu possa te responder. Tanto é que as respostas de Jorge vinham no final de semana também. Então, a gente recebe a documentação, que é básico, RG, CPF, renda, residência, o imposto de renda, a certidão de nascimento, se a pessoa for solteira, de casamento ou de união estável, certo? A gente pega os valores, né? Que eu preciso saber do valor do imóvel, quanto você tem para dar de entrada, se você tem FGTS ou não, né? A gente coloca tudo num sistema. Isso aí é aquela historinha do cara crachá. Eu pego a documentação, coloco. Não sou eu, Sheva, que faço a avaliação, é a Caixa Econômica. E mediante a análise que ela faz no mercado, é que ela vai dizer o teu poder de pagamento, a tua capacidade financeira, né? E quanto você está endividado aí no meio do caminho, né? Por quê? Exatamente isso, de você ter muita dívida em cartão, tudo isso dá uma prejudicada na análise, né? Aí a Caixa vai fazer o teu financiamento e ela bota lá que ela financia 80%. Só que a tua capacidade financeira, tu não só vai dar 30%, você está muito endividado no mercado. Então, talvez precise dar uma entrada maior. Então, toda essa organização que precisa ser feita inicialmente num processo, isso faz diferença, né? Aí a gente faz a aprovação, pega toda a documentação do imóvel, dos vendedores também, certidão de inteiro teu e negativa de ônus, informando que aquele imóvel não tem nenhuma pendência. Para você ter ideia, esse documento ele tem validade de 1 mês só. Por quê? Porque se a pessoa tiver qualquer débito, tem que estar ali. Se tem débito, a Caixa não financia. Então, tem que estar regularizado, né? Pega os documentos dos vendedores, super importante. É muita coisa? Não, é rapidinho. Mas o vendedor, quem está comprando não pode ter restrição nenhuma. Quem está vendendo pode, percentual pequenininho em cima do valor, né, de venda do imóvel, até é aceito. Ele tem uma restrição de água, de luz, isso passa, isso não tem problema. Agora, se ele tem um problema de endividamento alto, pode ser que o financiamento não passe. Então, tudo isso eu deixo o cliente ciente
para que ele não dê uma entrada e aquele imóvel não possa ser financiado. Então, tem etapas para serem seguidas que dá mais segurança para quem está comprando. E eu gosto de expor tudo isso. Né? Você faz ciente do que você está fazendo. Você fica com mais liberdade, né? Mais à vontade. Exato, com certeza. Então, esse é o trâmite. Aí vai o engenheiro lá, avalia. O resto é mais técnico, né? Técnico, Entendi. Só diz para mim que eu não estou conseguindo pegar. O corretor de imóvel, ele fica aonde, né, nessa história? Ele já está em vocês, assim... Eu, por um acaso, também sou corretora de imóveis, mas eu não consigo abraçar o mundo como eu disse a vocês, né? Não consigo fazer tudo. Então, o corretor de imóveis, assim, depende do que ele negociou com o vendedor. Isso não é parte da caixa. Tu tá entendendo? É vendedor e corretor. Ele vai cobrar lá, né, o percentual dele em cima daquela venda que ele fez. E aí o vendedor se entende com o corretor, a caixa não tem nada com isso. Mas no meu caso que eu quero pegar um financiamento, um exemplo. Certo. Aí eu vou ao corretor, aí não precisa não. Você vai. O corretor é só o tratamento com o banco na hora da compra. O corretor é vender o imóvel. Ele pode, pronto, eu tenho corretores parceiros que me indicam porque o meu eu formulei processo bem é a pergunta, rápido. eu queria perguntar isso. Porque normalmente a gente é atraído pelo corretor, né? Normalmente não é pela empresa do banco, assim, pelo banco. Mas o banco é muito forte também em atrai, relação né? a isso, Mas assim, se eu for, um exemplo, eu sou atraído pelo corretor. O corretor, ele vai pegar esses dados e passar para a Cheva, não é isso? Pode acontecer isso, Ou pode passar do para cliente o parceiro ter ido, banco dele, exatamente, pode do cliente ter me procurado por indicação de outra pessoa, entendeu? Tudo é relacionamento. Entendi. Mas assim, a gente não tem vínculo nenhum com o corretor, entende? E outra coisa super importante de se falar, todo o meu trabalho, quem eu estou fazendo financiamento habitacional não tem nenhuma despesa comigo. O meu trabalho é caixa. Então, eu trabalho para a Caixa e a Caixa me remunera por isso. Você está entendendo? Eu não tenho que te cobrar absolutamente nada. Isso é interessante, hein? Né? Eu sou realmente aquele facilitador, eu sou um braço que vai dar agilidade ao teu processo. Isso é uma estratégia muito boa da Caixa, viu? Porque, eu Sim, vou financiar sem lá, dúvida. tem todo esse atendimento aqui, como o senhor falou, um atendimento num sábado, e daí eu vejo que não tem nenhuma cobrança a mais por isso, pelo menos aparente, né? E o corretor aí só age na intermediação entre comprador e vendedor. É. Porque no meu caso mesmo eu não tinha corretor. Não tinha corretor. Você foi Então, direto foi já. direto com o vendedor. Entendeu? Isso é bom falar, porque às vezes o cara tá querendo comprar, mas poxa, eu vou no corretor, tenho que ir em tal lugar, tenho que ir Não precisa. Né? E outra coisa que a gente falou sobre profissional liberal, e aí vai entrar um pouquinho na minha área, que é a área do direito, para você que é profissional liberal, você tem que se programar, como o Cheva bem falou, para declarar imposto de renda, porque sua renda ela tem que ser tributada. Quando ela é tributada, ela é formalizada. E quando ela é formalizada, ela é avaliada a título de avaliação do seu crédito. Se você é um profissional que, eu acho muito difícil, mas se você consegue a façanha de ganhar 10 e só declarar 2, esses teus 8 para avaliação financeira, vai ficar complicado, vai ficar comprometido. Então, quando é feita uma avaliação de crédito, é avaliado também quanto é a sua capacidade financeira, tudo bem com cartão, com outras formas de despesa, mas desde que isso fique realmente de uma maneira que o fisco possa tributar. Porque você pensa que está ganhando, mas no longo prazo vai acabar perdendo. Vai acabar perdendo, né? Você está Exato. ganhando muito porque não está pagando imposto, mas você está perdendo, porque você não pode comprar um carro com uma taxa diferenciada, você não pode comprovar devida renda para aquela capacidade que você sabe que tem, mas você não pode. Não declarou. Não declarou. Realmente é uma educação que a gente tem que ter, mas porque vai querendo driblar governo, querendo driblar aquilo, mas não vale a pena, né? De você se achar mais sabido sempre, nem sempre funciona. E normalmente não vai ganhar não, viu? Não vai ganhar não para o governo não. Eu achei bastante interessante a conversa aqui e foram coisas que eu nunca tinha ouvido falar sobre financiamento. Para mim, financiamento era sempre muito chato, sabe? Só que vocês deixaram ele mais assim, eu não vou dizer gourmet, mas deixaram ele... a interação que você passou, a qual você tem com o cliente, tornou... Por isso que eu disse que foi uma estratégia boa da Caixa, porque tornou, o Jorge pode dizer isso muito melhor que eu, mas eu que nem precisei fazer o financiamento, nem fiz, eu tô achando meio que um diferencial enorme. Tornou esse Mais ato de acessível, financiar mais acessível Eu tava pras procurando palavras pessoas, bonitas
quem é mais atrativo, quem é mais fofo com palavras é Dr. Jorge. Então, eu vou deixar ele falar assim, em termos do diferencial para com o cliente. Hoje, se o senhor fosse me indicar, eu quero fazer um financiamento imobiliário, aí o senhor me indicaria, obviamente, a Cheva. A Cheva. De fato, muito mais pelo tratamento, né? Pelo crédito também. E assim, você falou, a Caixa foi inteligente. Foi, mas existem todos os tipos de profissionais. Existem bons advogados, existem maus advogados. Não, é verdade. Então, não adianta ter tão somente um correspondente. Ela foi Caixa. inteligente em ter a Cheva lá. Em tê-la lá. Essa é a ideia mesmo. Eu tô na Porque fita. a gente viu eu vi, minha esposa viu, minha esposa não acreditou. Quando eu liguei pro vendedor e disse, amigo, tá na conta. Ele disse, não, é brincadeira. Já tá na conta. Financiamento habitacional, imobiliário. Ele disse, tá na conta. Checa na conta da tua esposa. Quando ele olhou lá, Jorge entrou. Então, a satisfação de um lado, a satisfação do outro e tê-la nessa intermediação com essa atenção é o que eu acho que faz diferente no mercado. Porque, veja, trazer gente para o nosso podcast é fácil. Convidar pessoas é muito fácil. Mas convidar pessoas que fazem diferença nas suas áreas é que é o difícil. Pois é. Então, esse é o nosso compromisso. Desde o nosso primeiro podcast, a gente sempre anunciou que as pessoas que sentassem na nossa mesa... teriam o seu why, né? O seu exatamente. Porquê. Como o Marcelo fala, o seu because. Exatamente. E é isso que faz a nossa mesa ser democrática, mas preocupada com você, em que você perceba que quem senta aqui tem um diferencial no mercado. Não é merchandising, não. É porque se ela é diferenciada na área dela e eu tento ser na minha e você tenta ser na sua, você um dia pode sentar nessa mesa porque você pode se tornar esse profissional ou você está galgando, você tem esse sonho. Mas precisa, primeiro, como eu disse, afiar o machado. É verdade. E existe assim, a gente tá falando coisas muito boas, tá, Cheva? Muito boa. Mas assim, eu queria que você... Pode beber água, tranquilo. Eu queria que você falasse assim, eu sei que existe, mas eu queria que colocasse aqui pra gente, como todos os profissionais da sua área, qual a dificuldade que você encontra assim na sua área? Tem dificuldade? Você encontrou de primeira dificuldade quando começou a trabalhar com isso? Porque eu sei que tem a carteira de cliente, mas não choveu o cliente assim, eu quero financiar. Pá. Teve alguma dificuldade? É tudo plantado, né? Eu costumo dizer que eu não entrei no ônibus e sentei na janelinha, não. Nossa, são muitos anos de trabalho honesto, que eu acho que o principal é isso, né? E plantar. Porque muitas vezes você planta, você não colhe hoje, você só colhe lá na frente. Então, eu acho que o principal do meu trabalho é isso. Fácil, não é para ninguém. Você ser um profissional liberal é difícil. Você qualquer bata área, qualquer todo área. dia. Quando acha ele, viu? Quando acha. Ainda tem que procurar. tem isso, né? Foi boa colocação, vou guardar isso aí. Eu fico muito, muito feliz mesmo quando eu sei que eu fui uma boa profissional, que eu atendi e atendi todas as expectativas da pessoa, né? Existem falhas que nós somos humanos, né? Podemos cometer, mas o que eu procuro é sempre dar o melhor para que aquela pessoa me indique outra, que para mim o mais importante é isso, né? É você ver, como eu disse, são mensagens de carinho. Eu tive fotos de cliente que fotografaram entrando a casa, a porta, brindando. Isso é bom demais. Né? Isso é muito bom. Né? É muito gratificante você ter um trabalho digno. E eu trabalhei muito para poder que essas coisas aconteçam. Ainda não cheguei exatamente onde eu quero chegar, né? Tá ainda faltando algumas coisas. Mas eu corro muito atrás disso e espero que quem precisar também estou aqui disponível. Uma satisfação imensa, Jorge. Obrigada. Obrigado você. A gente está partindo aqui para o final desse episódio do iPodcast e a conversa estava tão interessante que eu esqueci de pedir uma coisa extremamente importante. Não para você, mas sim para quem está assistindo a gente, que é deixar o seu like aqui nesse vídeo, é uma curtida. Entenda, a Cheva aqui ela é uma pessoa muito, muito ocupada. Ela tem vários clientes para administrar, tem o seu tempo, o Dr. Jorge também, eu também, e a gente para 1 minuto do dia aqui. A gente gravou aqui, deve estar dando 1 hora, 40 minutos, mas a gente parou muito antes para isso, a gente se preparou. Então, assim, a sua contribuição apenas é curtir e se inscrever nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, tá? Então deixa a sua curtida, se inscreve aqui para
para ajudar a gente. É a única contribuição. Um conteúdo desse aqui a gente poderia estar cobrando, tá? Para a gente aprender sobre isso aqui, a gente poderia estar cobrando. Porque eu nunca ouvi falar disso assim abertamente. Tá? Tem outros podcasts por aí, mas nesse modo aqui eu não ouvi falar abertamente. E eu já vou partir para a gente encerrar aqui e você não deixa de curtir, não. Ou curte ou deixa o dislike, né? Faz alguma coisa, mostra que está assistindo. E para encerrar esse podcast, eu queria fazer só mais uma pergunta a Sheva. Eu não tenho uma pergunta regra, mas sempre no final é sempre bom deixar uma filosofia, assim, uma pergunta que faça o pessoal de casa pensar também. Porque, Sheva, a gente pode estar ajudando alguém em casa que quer ter um financiamento, é um profissional liberal, mas a gente pode também estar ajudando alguém que quer ser uma pessoa como Sheva é hoje. Quer ser uma profissional, está assistindo aqui, mas quer ser um profissional como a gente é hoje ou como a gente está se tornando. Eu digo mais vocês, eu ainda estou galgando esse caminho, estou iniciando. Então, quer ser um profissional igual, aparentemente, como ele está assistindo um profissional, como a gente quer se tornar. Então, para encerrar, traz essa filosofia assim de qual foi o seu maior aprendizado, assim, toda essa sua carreira, qual é o seu maior aprendizado? Assim, esse seu maior aprendizado, eu acredito que conforta quem está em casa, meio que dizer, eu vou passar por isso, eu estou passando por isso, estou aprendendo isso, então eu estou no caminho certo. Então, qual foi esse seu maior aprendizado? Rolei para fazer a pergunta, quase não sai. Mas saiu. Saiu. Você tem que ter muita fé, muita gratidão e ter realmente objetivos traçados na vida, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Isso é muito importante, porque não basta eu só querer e não fazer por onde. Eu, no início da minha carreira, que eu trabalho também com empréstimo consignado, né? Nossa, eu fui dormir muitas vezes de 11 horas, vendo o que eu poderia fazer com aquele cliente, onde eu poderia organizar a vida dele. Então, não foi fácil. Tive sábado, domingo trabalhando, já deixei muito final de semana de mão para trabalhar para isso. É todo mundo que faz isso? Não. Hoje eu faço isso na mesma intensidade? Também não. Graças a Deus as coisas já começam a acontecer naturalmente. Muitas vezes não sou eu que vou atrás do cliente, é o cliente que vem atrás de mim. E isso precisa ser plantado. É isso que eu digo, eu não sentei na janelinha, né? Eu sentei lá atrás, no calor, no sol. Feito uma vez o rapaz no ônibus, eu fiz, moço, qual é o lado do sol? Ele fez, do lado de fora. Nunca mais eu esqueci disso. Eu tive ódio dele assim. Eu vi, mas é verdade. O sol está lá do lado de fora. Está lá do lado de fora. Né? Verdade. Então, assim, é um aprendizado, né? É você correr atrás, é você ter seus objetivos e você acreditar que vai alcançá-los. Então, é mais ou menos por aí. E tem que trabalhar. Porque não dá para não trabalhar e esperar que caia do céu. Realmente, é uma filosofia boa. Eu fiquei pensando. E tem tudo aqui. a ver com o nosso propósito aqui, né? É verdade. O podcast é o teu porquê. Por que é que você está aqui nos assistindo? É para você melhorar. O nosso bate-papo aqui é para que você possa olhar a sua vivência, estabelecer novas metas e conquistar o teu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho, David não sabe, Sheva não sabe, mas talvez um dia você olhe para trás e diga, caramba, aquele vídeo me ajudou de alguma forma, me ajudou no sentido de estabelecer metas, me ajudou porque eu me percebi que eu precisava mudar em algum lado da minha vida. Me fez parar para pensar, tive que perder um final de semana ou mais de um para poder chegar no meu propósito. Então tudo é uma questão de como você se portar, estabelecer metas e ter um propósito. Né? Eu acredito que o sucesso, ele tem uma diferença entre quem tem sucesso, quem faz, quem é sucesso, entre quem não é, quem vive uma vida normal. Eu acredito que é duas coisas, é a predisposição e a ousadia de você passar por um processo. Porque é muito fácil você dizer, eu vou pedir demissão, vou fazer isso. Vou abrir uma empresa que vende isso. Vou abrir uma pastelaria. Vou abrir uma hamburgueria. Abre, só que, beleza, você abriu. Mas é o processo até essa sua hamburgueria fazer o sucesso.
até essa sua pastelaria fazer um sucesso. Então, a sua predisposição e ousadia de estar lá no processo, o negócio tá ruim. Eu recebo 10 mil aqui, mas eu gasto 10 mil em insumo. Eu gasto 10 mil em material, mas eu tô aqui, uma hora isso vira. Então, você tá ali, essa sua ousadia, a predisposição de você estar ali é que vai lhe tornar uma pessoa de sucesso. É aceitar uma brincadeirinha dessa, o sol tá lá de fora, é não perder a cabeça com isso, entendeu? Não, mas eu tô no processo, eu sei que eu vou chegar lá. Porque às vezes a gente, eu acredito que existe muita gente assim, mimizento, sabe? Pega o processo, aí eu comecei, não deu, vou tentar outra coisa. Não deu, vou tentar outra coisa. Cara, define primeiro, define primeiro o que é que tu quer. Define primeiro o teu objetivo. E aí, eu vou matar e morrer. Eu vou caçar esse leão onde não tem leão. Eu vou caçar o leão aqui em Recife. Não tem leão aqui, eu vou caçar leão aqui. Então, se não tiver, eu vou arrumar um jeito de fazer um leão para eu caçar o leão. Então, quando a pessoa sabe o que quer, o propósito, aí une o propósito, une Deus também, que tudo tem, acredito que independente da religião, Deus tem que estar na frente. Porque se Deus não está, você vai desenhar tudinho, o caminho deixa de existir e você não chega lá. Então, acho que essa é a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem. Para encerrar, desde hoje que eu estou falando para encerrar aqui, e a gente não encerrou ainda. Você acha isso também? O que é que você pensa disso? É exatamente isso, né? Eu acho que às vezes você também não precisa estar dentro de algum lugar para você provar que você tem fé, né? Você tem que ter a sua fé, você tem que conversar, você tem que pedir orientação, né? Que às vezes o que você acha que é o melhor não é aquilo que Deus quer para você, né? Então, ele tem outro propósito na tua vida. E hoje você pode sofrer, mas lá na frente você vai sorrir. Porque quem sabe mais é ele, né? A gente aqui não. Então, eu acredito muito nisso. Já tive muitas decepções e desilusões e profissionais, entendeu? Mas você tem que arranjar um jeito de levantar. Faz toda a diferença. Né? Você tem que dar nó em pingo d'água. Eu dou nó em pingo d'água. Entendeu? Aí as coisas fluem. E acreditar, né? Acreditar, porque não adianta fazer em vão. Você tem que acreditar no seu trabalho. Então, se você é bom no que você faz, seja o melhor. E se você ainda reconhecer que não está tão bom, vai estudar. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Né? Se é isso que você realmente quer, né? Eu ainda estou longe de ser o melhor. Ainda estou longe, mas eu estou galgando. Amém. Vai chegar lá. Então, vamos partindo para o encerramento aqui desse podcast. Eu queria agradecer, de fato, a presença aqui de Sheva. Sheva, só para encerrar, eu esqueci de perguntar. Esse nome Sheva, você tinha contado pra gente antes de a gente iniciar o podcast. Fala aqui pra gente rapidinho, porque eu acho que o pessoal ficou curioso. Da onde veio esse Sheva? Só existe uma no mundo. Engraçado que eu nunca fui pesquisar muita coisa, mas assim, minha mãe, né, leu o livro sobre Yuri Gagarin, que foi ao espaço, e a esposa dele era Sheva. Se eu fosse menina era Yuri, se fosse menina era Sheva. E esse nome faz diferença, porque não é um nome que você escuta o tempo todo, é um nome diferente e ele acaba marcando muito. Então, para eu que trabalho com vendas, né, trabalho não só o consignado, financiamento habitacional, e a minha marca é meu nome. Porque disseram para mim, olha, vê só, todo mundo conhece quem? Sheva. Então, põe tua marca lá como Sheva, porque esse é que faz a diferença. E na escola, na época, não era brincadeirinha, tal, não sei o quê, brincasse comigo, eu baixava o sarrafo. Tinha isso não, baixava o sarrafo, deixava tirar onda, não. E adoro o meu nome. É diferente, mas não é um nome esquisito, porque não é uma junção de um com o outro, tal, esse negócio complicado. Metade do pai, metade da mãe. É um nome forte. E eu acho que é minha cara. Eu gosto do meu nome. Nada contra ele. É um nome importante também, né? Importante também, né? Tem uma história. E agora, rapidinho, faz o teu merchan, assim, Sheva. Para uma pessoa quiser ter um financiamento, quer encontrar esses produtos que você oferece, como que a pessoa pode te achar para encontrar esses produtos financeiros que você oferece hoje? Oferece assim, né? Porque é a Caixa, mas aí você está trabalhando com eles no mercado. Se eu quiser chegar, melhor dizendo, até a Sheva, como é que eu faço? Bom, eu posso deixar meu telefone de contato, né? A gente pode deixar na descrição desse vídeo aqui, só se o pessoal que estiver assistindo curtir esse vídeo. Senão a gente apaga. Super importante. Eu estou no Fórum do Recife.
Recife, né? Eu sou lotada na agência de lá, não estou lá, né? Eu sempre vou lá para deixar meus processos, eu estou sempre andando pelas varas para fazer propaganda, né? Mas eu estou lotada dentro do Fórum Recife, que é minha agência de origem, né? Então, assim, se eu não estiver lá, se eu não estiver lá ou estiver por aí andando, atendendo outras coisas, pode dar um pulinho lá, advogados, profissionais liberais, médicos. Estou sempre andando dentro das agências, que o meu trabalho é muito comercial, é captação, então eu estou sempre na rua, estou dentro de fórum, eu estou em alguns espaços médicos, Tribunal de Contas, TRT, tudo isso eu estou sempre dando uma andada para poder fazer a minha divulgação. Trabalho muito divulgação fora daqui de Recife, interior. Então, o que é que eu fazia? Era malinha direta, era divulgação internet, e assim que foi plantando. Então, o caminho mais curto e prático é o número de telefone É o mesmo. número do Porque meu telefone. encontrar E o na... Instagram, ela tem Instagram também. Pronto, a gente vai Instagram deixar o Cris. Instagram e o número de telefone na descrição do vídeo, porque senão você vai dar umas 1000 viagens lá na agência e não vai encontrar. Então, muito obrigado, tá, Cheva? Não sei se o Dr. Jorge quer falar mais alguma coisa para Não, encerrar. só agradecer, dizer que, como cliente, eu me senti mais do que satisfeito, e dizer que nós que trabalhamos temos nossos sonhos. E a gente precisa construir isso. E acho que Cheva foi uma grande facilitadora do meu sonho, do sonho meu e da minha esposa, mais especificamente. Nossos filhos ainda não compreendem a vida do jeito que a gente tem a nossa compreensão. Então, ser facilitador de sonho é muito bom. Como advogado, eu já facilitei muito sonho de cliente meu. Então, é isso que fica para mim e para você em casa, né? É ter um sonho e ter pessoas que podem somar. Somar é importante. É você somar para ela e ela somar para você. Esse é o segredo de um bom negócio. Então, fica esse recado também para quem está em casa. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Até mais, até a próxima. Tchau.